Às vezes as feridas que mais doem nos nossos pets não são as que vemos. E é com grande prazer que iniciamos o nosso episódio de número 4, que vai tratar um pouquinho sobre ansiedade, traumas e a saúde emocional dos nossos pets. Estou aqui com duas pessoas fantásticas, doutora Carolina, queira se apresentar, doutora? Oi, eu sou a doutora Carol, tenho 28 anos, sou formada há 6 anos já, pós-graduanda em dermatologia, já estou na clínica aí geral há um tempinho. Há um tempinho grande já, né, doutora? Pouquinho. E nossa convidada mais que especial, doutora Giovana. Sou a Giovana, gente, eu tenho 8 gatos. Eu tenho 23 anos também participo de um projeto muito especial aqui em Bauru, que divulga e resgata gatos, né? Então é um prazer enorme estar aqui falando para vocês um pouquinho das minhas experiências. Muito legal, agradeço a presença de vocês duas. E é um desafio grande, né? Como a gente vem colocando para a Clínica do Pet, tá colocando esses episódios no ar. Então é um desafio porque é algo que foge da nossa rotina, nós não estamos acostumados com isso, né? E é algo que é um prazer também conhecer um pouquinho das histórias e bem peculiar um pouquinho a sua história, né? Eu andei lendo um briefing aqui, como que hoje você trabalha no emprego fixo e você dedica também o seu tempo para outras coisas, né? Conta um pouquinho para nós, o que é? O que seria isso? Praticamente 24 horas. 24 A horas. gente já acorda, vendo, conversando com as pessoas. Eu também trabalho no comércio, então, sim, é bem puxado. Só que a gente fica com a cabeça nisso, né? Não tem jeito. Eu entrei no Adota, né, há 3, 4 anos, mais ou menos. O projeto em si começou como divulgação, né, de adoção dos animais. Até eu entrei lá porque eu fui adotar a minha segunda gatinha, né, que veio de um abrigo, inclusive. E com isso, né, eu entrei e até hoje eu tô. Não vou falar que não é cansativo, é muito exaustivo. O Bauru tem muitos gatos. A Fer sabe, ela conhece todos os meus filhos já. Todos eles vieram de histórias extremamente tristes. E todo dia a gente vê uma história pior que a outra. E para mim conciliar esse tempo, não vou falar que é fácil, mas a gente mexe muito com rede social, né? É o que mais move ali, tanto que tem muita gente de fora que ajuda, que adota. Então eu tô sempre ali, trabalhando aqui, mas com o pensamento ali no celular, falando, ai, podia estar doando um gato agora. E seu mesmo, você tem 8 gatos? Eu tenho 8 gatos. Qual que é o nome deles? O meu primeiro gato é o Chibi, né? Eu tive ele na pandemia. Ele caiu na minha casa, literalmente. Jogaram do muro. Foi assim que eu tive o meu primeiro gato. O segundo eu peguei num abrigo, né? Que foi a Vitória. Eu queria muito uma gatinha adulta, que tivesse já uma história. O terceiro foi já quando eu entrei no projeto, que a gente resgatou uma família, que é o Kakashi. E eu peguei ele filhotinho, mas ele já tinha muita experiência. Ele vivia no mato. E a minha quarta gata foi uma gata que foi mãe na rua, que eu acho que é a que mais sofreu durante a vida, é a Lua. A quinta gata foi a Zoe. Até esqueci já, já pulei um. Tinha o Luke também, que foi meu segundo gato. Aconteceu de eu pegar ele porque eu dei lar temporário uma época na minha casa e o meu, eu só tinha um, né? E ele ficou muito apegado, gente, aos filhotes. Quando eu doei todos, ele entrou em depressão e eu também. Eu falei, nossa, preciso do segundo. Depois do segundo, eu desembestei. Não parei mais. Peguei a Zoe também, que ela tem uma condição super rara lá. Ela é bem pequenininha, ela tem o fígado e o coração meio que junto. Carol pode explicar melhor depois. Depois da Zoe, eu peguei a Mia. A Mia, ela não teve um olho, ela até nucleou, né, na clínica também, muito boazinha, inclusive, veio de uma situação terrível. E por último, eu peguei o meu idoso, que é o Kio, ou Salomão, depende do que chama ele. Ele é bem velho, já tem 8 anos, e foi uma experiência muito nova para mim, porque todos os meus não tem mais que 4, 5 anos. E você me conta um pouquinho sobre a Mia, né? Como que foi o resgatar a Mia? A Mia foi um resgate muito difícil do Adota, porque eram 15 gatos. Era uma senhora que tinha esses 15 gatos e cuidava deles, e do nada ela entrou em contato com a gente, que ela ia para São Paulo e os gatos iam ficar ali. Todos eles estavam praticamente sem um olho, né, ulcerado ali, uma situação muito feia. Tinha adultos, tinha os filhotes, a ninhada da Mia.
E a gente conseguiu, graças a Deus, doar todos, mas foi aí um tempo muito grande de tratamento, né? Nem foi a gente que começou ajudando esses gatos, tanto que quando eu levei a Mia, ela já tinha começado um tratamento, mas eu não tinha gostado muito, e aí ela chegou até mim, né? Eu ia inicialmente dar lar temporário para ela, mas obviamente eu não consegui, porque todo mundo se apegou a ela. E ela perdeu a vista de um olho, né? Então ela é uma gatinha, apesar dela ser muito grata à casa, brincar muito, você vê que ela tem, né, o trauma dela. Ela é assustada, ela não enxerga de um lado, então ela tá sempre ali atenta. Se os gatos forem mexer com ela e ela pegar desprevenida, ela já briga com eles. Então ela foi uma das mais sofridas, eu acho, assim. E tem um apego emocional gigantesco nela, Com né? certeza. E como foi o processo hoje, quando você adotou ela, claro, você teve que entrar com tratamento, teve que entrar com acompanhamento. Como foi a recuperação da Mia? Olha, a Mia, ela deu um trabalhinho, né? De início, a gente levou, ela tava bem, ela só tinha esse problema do olhinho, um problema de verme também. Mas ela tinha muita sequela, né? Da rinotraqueite, né, Carol? Carol pode explicar um pouco melhor, é uma gripe felina, né? E que foi, acho que até que causou essa no olho dela. Então, quando eu levei ela, ela tava com o olho meio que vazado. A gente começou com o tratamento ali no colírio e fazer a operação, que foi super tranquila, super rápida. Mas depois de um tempo ela começou a ter muita sequela, justamente por conta de estresse. Ela começou, né, a recair, a ficar muito doente. Ela ficou até uma semana inteira indo, né, porque eu trabalho o dia inteiro fora. Uma semana inteira indo na clínica porque ela não conseguia respirar, tinha que fazer inalação. Porque ela mudou de ambiente, né? Então, querendo ou não, quando a gente pega um bichinho novo, tem todo aquele estresse. Então, ela teve essa recaída, mas deu tudo certo, ela se recuperou e tá tudo bem. Ela ama os gatos, né? Ama as pessoas da casa, ela é extremamente carinhosa. Então, foi muito bom. Doutora, e nessa situação, o emocional do pet, o emocional da Mia, provavelmente não é normal, né? Não tá no natural o animal poder se portar não conseguindo enxergar, tendo todo esse processo, né? E hoje, como que os tutores conseguem perceber sinais de estresse, de ansiedade, de depressão nos seus animais? No caso dela, a adaptação de um animal, né, que vem de uma situação complicada já é mais difícil, né, do que você pegar um filhotinho ali e adotar. Então, esses animais com traumas, como a gente não sabe o que realmente aconteceu quando estava naquela fase ali, né, de abandono, eles acabam ficando muito receosos, tanto com o ambiente, às vezes tem um cuidado ali de onde ele está pisando, de onde ele está indo, com outros animais também, até com a movimentação da casa. Então, está sempre aquele animal que está sempre alerta, está sempre, às vezes, com medo, dependendo do movimento que você faz próximo dele, tem aquele receio, que ele não sabe o que está acontecendo, então fica na defensiva. Então, a adaptação é sempre, né, tem que ter muita calma, muita paciência ali para ir acostumando no ambiente. Mas são esses sinais que a gente consegue observar, né? Que fica muito quietinho no canto, fica mais receoso, de acordo com a movimentação da casa, está sempre olhando tudo. Sim, e todo o histórico que o tutor traz para dentro, né, do consultório, você consegue identificar hoje se é possível ansiedade, depressão ou algum tipo de estresse, né? Sim. Esses 3 tipos, ele tem alguma linha de cuidado, tem alguma linha de tratamento? É possível? Como que funciona? A gente tem que avaliar a índole do animal, né? Então, todo animal vai ser um jeito, uma adaptação diferente. Então, você pega um animal que veio de uma situação de foi agredido, alguma coisa assim, então você tem que tomar um certo cuidado com a sua movimentação. O animal tem que se sentir seguro no ambiente, então ele tem que ter um ambiente ali controlado para ele. Cada animal vai de uma adaptação diferente, né? Então, conforme o tutor consegue falar, direcionar para a gente mais ou menos como chegou para ele, o comportamento que ele apresentou logo de início ali na casa, a gente já consegue direcionar alguns cuidados ali que o tutor precisa ter de acordo com o que o animal apresentou. Isso. Esse cuidado, hoje, ele pode ser tanto medicamentoso
Ou como que é a tratativa? O enriquecimento ambiental ajuda bastante nessa questão. Principalmente para gato, né? Sim, para gato, Totalmente. que assim, a adaptação de gato é totalmente diferente, né? Tanto com outros gatos, eles são bem mais assim, receosos ao ambiente, né? Então, a parte de enriquecimento ajuda muito. Então, você ter ali interação com brinquedos, até a parte de alimentação, né? Como é um animal novo, tentar deixar ele em um lugar que ele se sinta confortável, mesmo que seja um pouco afastado dos outros, também ajuda muito. Mas a parte de você montar uma rotina, criar uma rotina ali de brincadeiras, dessa atividade ali, para o animal se sentir confortável no ambiente. Legal. E como que a Mia tá hoje? Nossa, destruindo a casa toda. Tanto que o que ela falou, eu concordo. Eu sempre falo para os adotantes, uma coisa que eu sempre fiz quando chegava um gato em casa. Dar sachê no mesmo ambiente, alguma coisa que distraia eles. Brincar com eles juntos no mesmo ambiente, né? Para eles verem que o outro não vai fazer nada de mal. Porque gato é assim, né? Eu, inclusive, tenho uma lá que ela é muito difícil. Eu até falo para todo mundo, gata que foi mãe. Gata que foi mãe nas ruas, elas tendem a ser muito agressivas dentro de casa com outros animais. Elas têm uma defesa muito grande. Então, toda gatinha assim que já foi mãe nas ruas, que a gente doa, e eu tenho uma também, que é a Lua, tem esse mesmo comportamento de atacar os outros, ser mais agressiva. A maioria, não sei se é porque defendeu muitos filhotes, né? Sofreu muito, passou muito estresse. E eu acho que foi um ponto que foi muito difícil com a Mia no começo. Eu até falei para as meninas na época. A Lua ameaçava muito ela. Então, ajudou muito a ela, né, ter essa piora. E hoje você tem um quartinho especial, ou se não você adaptou sua casa? Como que é a rotina tua hoje em relação, não só a Mia, mas aos demais? Eu funciono muito, né, por conta do meu primeiro gato também, que ele é autoimune. Ele é um gato, ele não pode, né, estressar. Ele tem muito essa ansiedade de separação, então eu preciso estar sempre fazendo coisa diferente na casa. Eu até instalei o playground também para eles, né? Que era para ver se a Lua deixava um pouco eles em paz. E funcionou. Ajudou bastante. Floral também eu acho que ajuda bastante, floral manipulado. E eu adaptei. Ninguém fica separado, eles convivem bem, mas tem sempre, né, que estar de olho ali em como eles estão, se eles estão estressados, se está acontecendo alguma coisa. Porque o estresse a gente vê que deixa o gato doente, né? Sim. Você vê que o gato tá doente é porque ele ficou estressado. Sim. E você consegue identificar de forma fácil? 8 gatos, eu imagino a quantidade disso, né? Você olhando, brincando, tendo que dar atenção para todos, né? Exatamente. Eu falo que eu tenho essa quantidade, né? Porque eu não moro sozinha em casa. Eu acredito que se fosse só eu teria no máximo uns 3 para conseguir prestar atenção em todos, né? Então acaba que fica bem dividido ali. Mas eu conheço muito os meus gatos. Eu tento conhecer. Eu acho que o segredo é você conhecer muito bem o seu gato. Se ele fazer alguma coisinha de diferente, é porque tá acontecendo alguma coisa. Hoje eu não comi do jeito que eu sempre como. Hoje eu tô mais estressado. Hoje eu já dormi mais. Então é umas coisas muito bestas, assim, que você percebe. Então é muito importante você conhecer muito bem o jeito do seu felino, né? Com cachorro eu já não tenho tanto isso, né? Que eu tenho cachorro em casa também. Eu acho que eles demonstram muito mais. Além de 8 gatos, você tem... Tenho 3 cachorras idosas, bem idosas. E se dão bem, todo mundo? É uma família tranquila? É uma família bem. O Kakashi, né, que é o meu terceiro gato, ele conviveu muito no mato quando ele era pequenininho. Então ele tem muito medo delas. Mas ele convive bem. Não se amam, mas também não se odeiam. Doutora, e chega muitos casos assim, que tem pessoas, tutores que não... Eu percebi que a Giovana tem um dom hoje, que ela dedica esse dom para cuidar dos animais, né? E existem tutores hoje que chega, não sei, todo mundo tem esse tato ou não? Essa percepção que a Giovana tem de analisar o ambiente, de saber que o animal não está bem? Ou os tutores hoje, eles levam no último dos casos? Como que funciona isso na rotina clínica? Eu acho que está muito dividido hoje. Eu acho que tem muitas pessoas que ainda têm muitas dúvidas, né, em relação ao ambiente. Muitas pessoas acabam procurando também. Quero adotar um animal, mas eu não sei quais cuidados eu preciso ter em casa, em questão de adaptação, do ambiente, se eu já posso só entrar com o cachorro dentro de casa ou o gato, ou se eu preciso de uma adaptação. Então, acaba surgindo bastante dúvida.
E quando você coloca cachorro com um gato, ele causa um estresse maior? Isso pode gerar ansiedade ou Pro não? gato, principalmente. Principalmente pro gato? Para gato é muito mais difícil. Entre os gatos já é um pouco mais estressante, né? A aceitação deles é um pouco mais trabalhosa, né? Então, sempre tem que ter um cuidado em relação a apresentar um gato e um cachorro, sempre apresentar de forma gradativa, para um acostumando com a presença do outro ali, para não gerar esse estresse de ambas as partes. Você lembra de quando aconteceu isso? De você colocar o cachorro Nossa, com... foi horrível, gente. Quando eu tive o Chibi pela experiência primeira foi vez, ruim. foi traumatizante. Porque uma das minhas cachorras, que é a mais nova, ela é completamente afobada. Por mais que eles sejam muito bonzinhos, eles querem pular, eles querem brincar. É diferente do gato, né? Eles são escandalosos, eles latem muito alto. E o gato ficava atacando ela, e ela ficava latindo, aí meu pai segurava ela, e eu segurava o gato. E foi assim, acho que mais de uma semana. Depois do segundo, ela já esqueceu, agora ela acha que é um gato também. Ela fica ali no meio deles e tá tudo bem. As outras duas, elas nunca ligaram. Elas ficam mais na delas, já são mais velhas, né? Então, nunca tive esse problema, mas da primeira vez foi bem complicado. O tema fala muito sobre ansiedade, traumas e saúde emocional dos pets, mas eu queria trazer algo que foge um pouquinho sobre o tema, mas eu gostaria, pela tua percepção, né? A gente fala sobre saúde emocional dos pets, mas e a saúde emocional do tutor, Giovana? Como que tá nos dias de hoje, né? Depois, quando a gente volta num período que é pós-pandemia, e você todo dia trabalhar 24 horas por dia em função desses animais, ver que normalmente assim todo mundo não tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado que vocês têm, né? Hoje, como que tá a saúde emocional? Péssima. Péssima, gente. É muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil é a gente estar confiando um animal que a gente resgatou, ali cuidou, né? Ficou na nossa casa. Confiar uma pessoa que muitas vezes mentem para nós, por mais que tenha termo, tenha todo esse cuidado. Às vezes a pessoa mente, ela pega um animal aí leva para outra casa. Então gato é um animal que foge, a gente preza não ter, né, acesso à rua. E tem gente que não entende isso, acha que o gato é livre ou que o gato não vai fugir. E faz isso só para poder adotar, né? Aí vai lá, leva para outro local, a gente perde o gato. Ou a pessoa devolve, o gato ficou com uma gripe, já devolveu. É muito cansativo, é muito triste, porque o animal ele sofre muito. E a gente vê. Teve uma gatinha nossa que uma das meninas da Dota até adotou. Ela ficou... A gente resgatou ela, né? Ela até foi na clínica, ela era bem pequenininha, tinha 45 dias, um abscesso desse tamanho. E ela ia lá e tirava pus e cuidava, ficava a noite inteira esquentando. Aí ela foi adotada, acho que passou 7, 8 meses, falaram que estava com alergia do gato. Pegamos de volta... A gata completamente depressiva, completamente triste, não fazia nada, ficava deitada e era um filhote ainda, né? E então a gente fica com medo, né? Então uma das meninas foi lá e adotou porque tava com medo dela sofrer de novo. Então a gente fica muito mal com essas coisas. As pessoas, elas não tratam como um membro da família, né? Muitas vezes. É mais como eu posso me livrar a qualquer hora. A gente chora, nossa, tem fim de semana que fala, eu vou sair da Dota, eu não quero mais. Porque a gente passa por essas coisas. Ou é gato que foi agredido, é animal que tá machucado. E também uma coisa que deixa a gente muito triste é cor, pelagem. Quando a gente posta lá um gatinho cinza, todo mundo quer. A gente vai lá e posta um frajola, ninguém quer. Então é umas coisas assim que desgasta a gente, né? Porque o animal, ele sente, né, gente? Ele sente quando ele é amado. Então é bem difícil mesmo. E em consultório hoje, você consegue ter essa percepção também, né? Animal doente, tutor doente também? Ou como que é essa dentro do consultório acontece muitas coisas, porque você tem que examinar o gato, mas o tutor está junto, né? Como que funciona isso hoje em dia? As pessoas, em questão emocional, né? As pessoas estão realmente doentes, elas vão no consultório, elas querem também... não sei, como que você vê, tem essa visão, né, holística hoje dentro do ambiente, pensando tanto saúde emocional do animal, do pet, como do ser humano?
Eu acho que acaba ligando as duas coisas, né? Tem muita gente que vai em consultório, que vê o animalzinho naquela situação e você percebe que a pessoa também tá, assim, por ver o sofrimento do bicho. Às vezes é uma coisinha simples, mas que a pessoa fica apreensiva também, né? Então, eu acho que afeta muito, afeta a família, afeta tudo, porque é um bichinho. Quando você pega um animalzinho, você tem aquilo, você tá pegando para você realmente cuidar. Então, tem esse apego emocional do tutor com o animal também. Que acaba sendo, muitos animais hoje, acaba sendo um apoio emocional para as pessoas. Então, a gente consegue perceber isso também. E você acredita que o animal sente? Se o tutor não tá bem, o animal sente? Completamente. Eu sempre falo para as meninas também sempre falam, você precisa estar bem para ele poder ficar bem. Se você não estiver bem, você não vai cuidar, você não vai fazer. E eles sentem. Eu acho que o gato, ele tá muito além do que a gente percebe. O tanto que o meu primeiro, eu peguei ele na pandemia, né? Então eu falo que ele me salvou e eu salvei ele. Eu acho que até por isso que eu estraguei ele, que ele tem essa ansiedade de separação, né? Eu não posso sair e chegar tarde que ele já fica lá miando, me procurando. Eu pedi pra você contar um pouquinho mais. Essa ansiedade de separação seria o quê? No momento que eu estou separado... O gato surta. Se eu resolver sair hoje à noite, ele vai começar a ficar miando pela casa. Por mais que tenha gente lá, ele fica me procurando, ele derruba as coisas, ele não dorme, e ele fica lá a noite inteira assim, e no outro dia ele já não tá legal, né? Porque ele é um gato autoimune, então pra ele ficar doente é isso aqui. Inclusive, se eu tiver mal também, ele também vai estar. Também sente. Tanto que qualquer coisa que acontece com ele, eu já levo na clínica e já fico lá chorando. É eu e ele, tá os dois ali ruim. Então é muito isso, é completamente o dono e o animal dele. E acontece com frequência hoje, doutora, as pessoas adotarem animais com traumas? Eu acredito que esteja aumentando bastante. Essa questão da adoção também, eu acho que está aumentando muito, né? Mas tem muitos animais que chegam com históricos do resgate em si, né? De terem algum tipo de trauma, de às vezes a pessoa não conseguir se aproximar tanto do animal, ter essa dificuldade de adaptação. Então, está aparecendo bastante casos assim. Sim. É interessante, né? Como que um trabalho como Adota Gatos vem fazendo e vem dando novos lares e vai transformando a vida de outras pessoas. A gente teve algumas histórias aqui no podcast, né? No podcast, que justamente você percebe que o animal, ele vem através de um trauma e se transforma o amor da vida das pessoas, né? Então isso é muito rico, isso é algo que eu falo que assim, eu sou muito espiritualizado, acredito muito que Deus coloca o animal até mesmo para ajudar o ser humano. Você acredita nisso? Completamente, gente. Tanto que às vezes a gente tem animais que tem gatos, principalmente gatas, que são completamente traumatizados, que é aquele animal que vai ficar um mês debaixo da cama. Nossa. Então tem gente, são poucos, mas tem gente que dedica a vida a isso. Fica ali, passa a noite inteira ali sentado conversando, fazendo, né, toda a adaptação. E eu acho que é a coisa mais bonita do nosso trabalho de ver, quando aparece alguém que adota um animal completamente traumatizado, gente. Porque você vê o gato começando a confiar aos poucos, até arrepio. Ele vai lá, ele começa a confiar, ele começa a comer, começa a sair devagarzinho. E quando você vê, ele já tá completamente apaixonado pelo dono. Teve uma que a gente doou também, que eu achei, gente, eu nunca vou doar essa gata, eu vou ter que pôr ela na minha casa. Porque eu não vou devolver, né? E uma moça adotou ela, ficou acho que 3 meses sem relar na gata. Desse jeito. Mas ela não desistiu. Não desistiu. Hoje em dia ela dorme com ela na cama, abraçada. Ela perdeu até o medo de outras pessoas que vão na casa dela. Então eu acho que essa conexão do gato com a pessoa é muito, muito importante. Eu acho que é a coisa mais bonita que tem pra gente e pra eles, né? Que aí você acaba se apegando muito e acaba te salvando também, né? Sim. E em relação ao lar temporário, né? Hoje tem-se muito lar temporário e quando um animalzinho ele faz a introdução dentro de um lar temporário, as pessoas conseguem deixar doar ou não? Como que tá essa funcionalidade hoje, né? Nos dias de hoje? Lar temporário é muito difícil, né? Tem que ser uma pessoa que ela não se apega fácil, tipo eu não consigo dar, já tentei, não funcionou. Você não dá pra ser Não, já tentei 3 vezes e tá na minha casa até hoje. Então eu deixei pra lá, mas tem duas das meninas do Adota dão.
O maior problema do lar temporário é que a maioria só pega filhote, né? Que é mais fácil da adaptação deles ficarem ali entre eles. E a maioria das pessoas já tem gato. Então, por mais que tenha ali um lugar separado, o filhote é mais fácil. O gato não vai ficar ali vendo, né? Não vai ficar escutando. Então, são poucas pessoas. Acontece, sim, de se apegar. Já aconteceu bastante. Inclusive, teve um gatinho que ficou muito tempo ali na clínica do pet, que foi o Pudim. Ele também era um gato extremamente arisco, ele se quebrou inteirinho. Foi falado de várias... A gente não sabia o que fazer, porque ele não deixava encostar. E até hoje ele usa fralda, ele ficou muito tempo ali no lar temporário. E quando a gente ia doar ele, a menina falou, não consigo, vou ficar. Porque você cuida, né? Você vê o bichinho ali confiando em você. Mas, infelizmente ou felizmente, é o lar temporário que salva essas vidas, né? Porque sem eles, a gente não conseguiria doar esses animais. E ela conseguiu ser lar temporário depois disso? Até hoje ela dá. E ela inclusive, é a única pessoa que pega gato adulto pra ajudar a gente. Acho que até posso falar o nome dela, ela chama Bianca. Ela até frequenta a clínica também. Eles são maravilhosos, eles sempre abrem, né, o coração, seja pra filhote, pra mãe. A gente, inclusive, fala que quando tem gato muito arisco, a gente manda pra ela, porque ela tem um dom de amansar os gatos pra gente doar, que é impressionante. E como funciona hoje, né? Você pega um animalzinho pra você deixar para doação, né? É através do site ou não? É através de feiras? Como que funciona? Quem tá nos assistindo hoje quer adotar um gato, quer saber um pouco mais, quer conhecer um pouco do projeto. Como que funciona? A gente faz tudo pelo Instagram, né? Que é o Adota Gatos Bauru. Tudo gira ali no meio dele. A gente começa conversando por lá e dependendo com quem que tá, a gente já vai pro WhatsApp. Tem feira na Pets também que a gente faz quando a gente consegue. Hoje, inclusive, vai ter 4 horas. Já começou. Às vezes a gente consegue fazer, mas, assim, é muito difícil a pessoa conseguir visitar, né? Porque são casas de pessoas. A gente não tem um abrigo físico, que faz falta. Porque às vezes a pessoa quer escolher, né? Fala, o gato me escolheu. Mas é mais complicado, porque ficam na casa das pessoas, então não tem como sempre visitar. Mas elas vêm, né? A gente faz toda uma cartinha, a gente faz o post pro gatinho, faz fotos dele com enfeites, para as pessoas conhecerem e se apaixonarem, né? Então é mais por ali que a gente doa. Tá. E doutora, quando você pega um animalzinho desse, né? Que ele tá emocionalmente fragilizado, tá traumatizado hoje, né? Quais são as dicas de ouro hoje, né? Que como médica veterinária você pode nos orientar? O principal é o enriquecimento ambiental, que a gente fala também de ter uma rotina. Então, você ter um animal que você está introduzindo, ter uma rotina, criar uma rotina de alimentação, de brincadeiras, de descanso. Então, ele tem que entender que ele não precisa disputar por comida. Então, tem que ter uma rotina, não tem jeito. E a parte de ter vários brinquedos disponíveis ali também, para você estar interagindo com o animal, que acaba criando um ambiente seguro e um vínculo com a pessoa que está adotando também. E é interessante passar no médico veterinário, né? Ou quais são os sinais que eu consigo observar em um animal que eu preciso de uma orientação de um especialista? É sempre importante quando você adota um animal, por mais que, né, esteja sobre os cuidados também, mas é importante você, até para a gente conseguir orientar de acordo com a sua rotina de casa, que tem pessoas, né, que trabalham o dia todo, então a gente tem que entender a rotina do tutor também para estar conseguindo adaptar ali no ambiente. Então, a partir do momento que você está ali com o animalzinho, você criando rotinas de alimentação, você vai conseguir perceber se seu pet não está se alimentando, né? Se tem o tempo de brincadeira, se o animal já está mais quietinho, não está querendo interagir com a pessoa. Então, são alguns sinais que eles acabam mostrando que tem alguma coisa errada. Então, pode ser tanto na parte de saúde, como alguma coisa que você precisa adaptar ali no ambiente também. Legal, interessantíssimo. Estamos caminhando para o final, tá? Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Quiser fazer algumas considerações, doutora Carol? Assim, adotem, que eu acho que isso ajuda muito as pessoas, ajuda muito os animais. Tem muitos animais aí na rua. Eu tenho 3 adotados também, que eu resgatei também. Não consegui doar também, não sirve para lar temporário. E é muito importante. É muito importante você estar ali de olho no seu pet, você realmente conhecer o seu animal, não importa quantos animais você tenha, mas é importante que você observe, que você conheça, né, cada um ali
com o seu temperamento, para você ter um ambiente ali confortável para todos, todo mundo bem ali, feliz. Show de bola. Giovana, quiser fazer as considerações finais. Ai, gente, é o que eu sempre falo, né? Eu sempre fui uma pessoa que era de cachorro, nunca fui de gato. Tanto que o meu mais... Parece que eu tenho gato há 1000 anos, mas o mais velho veio na pandemia. E isso mudou a minha vida completamente. Hoje em dia eu vivo disso. Então você abrir a sua casa ali para um animalzinho que tanto sofreu, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Não tem comparação. E eu acho que quando você se adota e você realmente ama o animal, isso deixa a sua vida muito melhor, sem dúvidas. Muito bem. E como um mimo, a gente gostaria de trazer um Ai, presente. gente, que delícia! Não são os patrocinados, mas eu vi que tem um chumbo aí no meio. Nossa, eles vão, vai dar briga, hein? Ou estresse. Não, isso aqui Que é é pra muito bom. desestressar, Isso isso aqui é é muito ótimo. bom. Já é em relação Isso é ao ótimo. tema do que a gente falou. Tá? E mais uma vez, muito obrigado por esse desafio, né? Nós já estamos no 4º episódio e são 6 que a gente vai estar gravando nessa primeira leva, e você trouxe um enriquecimento muito grande, tá? E pode ter certeza que vai ajudar muita gente mesmo, não só como já ajudou, como vai ajudar. Ai, gente, eu agradeço muito também por dar visibilidade, né? Eu acho que a adoção de gatos, que sempre foi muito preconceito, hoje em dia tá mudando, a gente vê que tá mudando, né? E a gente dá visibilidade para isso, é maravilhoso. Muito obrigado, e semana que vem tem mais, no próximo episódio da Clínica do Pet. Vamos trazer temas abordados aí que tragam um enriquecimento, tô até gaguejando, um enriquecimento para todo mundo que nos assiste. Tudo bem? Muito obrigado e até já!